Então, boa noite, pessoal. Graça e paz, oficial, agora gravando. Passar para a Prof. Johanna, essa disciplina que vai começar hoje. Nós teremos 4 dias falando sobre adoração e missões. Então, eu acredito que vai ser um tempo bem especial, onde a gente vai aprender bastante sobre esse tema, que é muito importante dentro da igreja e também para a obra missionária. Então, Prof. Johanna, seja bem-vinda. A aula e o tempo é todo seu. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Graça e a paz. Alegria de estar aqui com vocês. Mais uma disciplina, né, no mês de maio. Um grande desafio, mas uma grande alegria de poder servir, né, ao Senhor, servir aos irmãos e trazer, né, o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos anos, tudo aquilo que a gente tem buscado, trabalhado. Então, é um assunto assim que, em toda a Bíblia, de capa a capa, é um assunto muito relevante e que as missões também entra extremamente... Tudo coincide, né? Tudo colabora. E a adoração é isso. A adoração está presente em todo o contexto bíblico, em nossas igrejas, células, missões, no campo missionário. O louvor é algo de extrema importância. Pode passar. Então, a gente vai começar falando... Eu só esqueci de me apresentar, né? Eu me chamo Johanna Sobrinho. Estou há, acho que mais de quase uns 15 anos na IBMA, um pouco menos que isso aí, quase. E assim, a gente tem construído uma história ao longo dos anos. Eu participo do Ministério de Louvor desde os meus 10 anos, quando eu comecei a cantar. Já cantava, mas quando eu fiz a minha primeira audição, entre aspas, aí me convidaram, né, para participar do Ministério de Louvor. Então, desde os 10 anos, desde diante um pouco mais, já participava. E, assim, é uma alegria. Eu sirvo lá na IBMA Curuçambá, né, uma filial da nossa igreja sede, e como líder de louvor, eu sou líder de louvor, eu já estou acho que uns 10 anos, por aí, nessa faixa, servindo ao Senhor na obra e no reino. Então, eu vou dar um contexto para vocês. Essa nossa primeira aula sobre adoração, nós vamos começar pelo Velho Testamento, vislumbrando, a gente vai correr do Velho ao Novo, né? Do Antigo ao Novo. Então, a gente vai começar falando sobre os levitas. Os levitas que a adoração, como eu falei, perpassa de capa a capa. E não apenas no Jardim do Éden, onde o Senhor vinha visitar, não apenas em Jubal, no versículo 4 de Gênesis, capítulo, não, também no Noé, né, levantou um incenso de adoração ao Senhor, e vai passando, né? E o povo, enfim, chega ao deserto e fica lá no Egito, né? No Egito. Então, no Egito eles começaram, e aí o faraó não queria libertar o povo, eles começaram as 10 pragas, então a gente vai trilhar. E quando chega em Números, né, Levítico, enfim, no Pentateuco, a gente já começa vendo quem são os levitas. Então, os levitas, eles fizeram esse trabalho todo, durante todo esse período, e a gente vai ler. Então, quem são os levitas? Está lá em Números 1:50. Então, diz assim: mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor deles. Está lá em Números 1:50. Próximo. O significado desse termo, levita. Levita vem do termo Levi, em hebraico Levi, né? Significa juntar. E é da mesma palavra Hilawe, que significa unir. Então, o nome Hilawe, Levi, é da mesma parentela onomatopeica de aleluia, aleluia. Então, aqui nós temos em Gênesis 29:32, quando Lia concebeu um filho, e ela disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso ele lhe chamou Levi. Próximo. Então, essa origem, ela remete à tribo a tribo de Levi, uma das 12 tribos da família de José, né? Deu um branco agora. Enfim, então, esses levitas, eles vieram, essa tribo, muito importante, foi uma tribo bem específica nesse contexto,
e ele representa a união do esposo com a esposa. Lia, quando ela teve esse filho, o propósito dela, como nós sabemos, era se unir mais ao seu marido. Isso representa também a igreja, que é a esposa, com Cristo, que é Deus, ou Jesus, que juntos, lá em Apocalipse, né, a igreja, a noiva de Cristo, ela se encontra com seu noivo. E aqui é a função de um mediador entre o homem e Deus. Então, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro que pode nos ligar com ele, somente Jesus. E hoje muito se fala, né, no termo levita, e então se fala, mas a gente precisa entender que, enquanto ministros de louvor e adoração, nós devemos nos apresentar como esse ministro íntegro, com as vestes brancas, limpas, e através dessa ministração, quando nós estamos na igreja servindo ao Senhor, nós estamos lá ministrando, então nós estamos servindo o nosso serviço. E isso tudo flui através da unção de Deus, o óleo derramado, aquele óleo que desce pela barba de Arão. Então, isso representa, essa é a origem do termo. Próximo. O papel dos levitas no tabernáculo de Moisés. Então, diz lá em Êxodo 25, 8, 9, diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo farei. Então, essa foi a ordem dada a Moisés para que ele construísse o tabernáculo, que é o santuário de Deus, onde ele estaria habitando entre o povo. Próximo. Então, os aspectos do tabernáculo. Era uma tenda portátil, santuário de Deus, e ele foi um símbolo durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. É um símbolo especial da convivência ou encontro com Deus, de Deus com os homens. Foi concebido a partir de um modelo que Moisés recebeu, como eu já disse, e foi construído com as ofertas voluntárias do povo quando estavam no Sinai. As ofertas eram custosas e doadas de boa vontade, tanto que foi necessário suspender as ofertas, como está em Êxodo 36, 5, 7. Então, todo o povo, né, foi uma ordem, já ainda lá no Êxodo, que as mulheres, né, despojassem os egípcios. E foi através dessas ofertas, e depois, quando eles estavam, né, saindo também, estavam no Sinai, eles deram essas ofertas, trouxeram, e ele mandou suspender, porque era muito ouro, muita prata, bronze, pedras preciosas, tudo isso fazia parte, e o povo deu, como a gente leu, de bom coração. Atualmente, né, às vezes é um pouco complicado, as pessoas pensam muito em oferta como dinheiro, mas aqui o povo, além de ofertar a sua vida, também no trabalho, né, como a gente vai ver outras pessoas trabalhando, quanto em bens preciosos, joias, itens de valor. Próximo. E o material usado foi ouro, prata, cobre, linho, azul, púrpura, carmesim, branco, peles de cabra, carneiro, texugo, animais marítimos que a gente pode trazer, madeira de cetim, azeite, especiaria para o incenso de pedras preciosas. Pode passar. Os construtores foram Bezalel e Aholiabe. Eles foram responsáveis pela construção de acordo com a planta que Moisés recebeu. Então, Deus capacitou a vida desses homens, né? O Espírito Santo capacitou eles para que eles construíssem tudo conforme Moisés tinha recebido de Deus. E o propósito desse tabernáculo era proporcionar um lugar onde Deus habitasse com o seu povo. Está lá em Êxodo 25, 29, do 42 e 46. E ele deveria ser o centro de toda a vida religiosa de Israel. Então, a arca, acabei não colocando, mas a arca, o tabernáculo, ele ficava no centro do arraial lá do povo. E aí, ao redor, cada tribo tinha o seu lugar. Então, uma tribo ficava ao oriente, outra no oeste, em cada ponto, e tudo girava em torno do tabernáculo. Então, a vida, tudo que eles faziam, as festas, tudo estava naquele período. Então, mostra a necessidade e os meios do homem chegar a Deus. Então, era uma prefiguração de tudo aquilo da forma que nós deveríamos nos achegar a Deus. Então, é um comparativo, porque no Éden, né, como eu no início citei, no Éden, Deus ia visitar o homem todo o final da tarde, o Senhor tinha esse momento de intimidade, de relacionamento com o homem e com a mulher. Porém, com o pecado, tudo isso mudou. Então, agora Deus quer ensinar o povo
como ele quer que o adore. E isso tudo mostra como o homem deveria se chegar a Deus. Pode passar. Então, tiveram vários nomes os tabernáculos, como santuário, tabernáculo, casa de Deus, em Juízes, tenda da congregação em Números, santuário terrestre, tenda do testemunho lá em número 9 e 15. Próximo. Então, a gente vai ver agora as famílias que cuidavam. Então, as famílias de levitas que cuidavam do tabernáculo. A gente vai passar. Pode passar. Então, o propósito. Deus sempre desejou conviver com o homem, a coroa de sua criação. A comunhão foi interrompida no Jardim do Éden. Agora o Senhor revela um plano de restauração. E o tabernáculo é utilizado para intimidade. O tabernáculo foi projetado para ser desmontado. Então, por onde o povo andasse, né, a coluna no meio do deserto, coluna de fogo, por onde a nuvem percorresse, eles iam mudando. Né? Então, eles levantavam acampamento, e por isso que era tudo desmontável, dobrável. Então, os filhos que foram incumbidos, né, da tribo de Levi, foram Gerson, Coate e Merari. Os levitas ficariam responsáveis pelo trabalho no tabernáculo. Próximo. O papel dos levitas. O papel dos levitas como ministros do tabernáculo era de cooperar na construção do tabernáculo, sob a supervisão do filho de Arão e Tamar. Nas leis preparatórias para a marcha no deserto, Levi foi separado por Deus das outras tribos e colocado sob a responsabilidade de desmanchar, transportar e erigir o tabernáculo, além de servir como uma espécie de para-choque para proteger as demais tribos israelitas da indignação de Deus, que ameaçava se despercebidamente se entrasse em contato com a tenda sagrada e com seus móveis, lá em Números 1, 47 e 54. Então, era uma forma de proteger também, para que ninguém despercebidamente talvez quisesse entrar, tocar. Então, as outras pessoas não podiam chegar, tocar. Era algo muito santo, muito sagrado, e só esses homens eram responsáveis por isso. Próximo. Então diz assim, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falará a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se ao redor dele. Próximo. Que é a continuação. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão novamente. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomarão a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Próximo. Então, agora a gente vai ver os coatitas, móveis e utensílios. Os filhos de Coate, com um total de 2.750 homens, do grupo de idade de 30 a 50 anos, de conformidade com o números 436. Eles eram responsáveis por conduzir os móveis e utensílios do tabernáculo. Os que deles não foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram de 2.750. Isso eram as outras pessoas, né? Estavam incumbidos de transportar os móveis depois que os mesmos fossem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes, lá em Números 3, 29 e 32. O cargo dos coatitas. Essa família dos coatitas, quem era o líder dela era Elisafã, filho de Uziel. Eles tinham o trabalho deles na arca. Voltar. Terão a eles o seu cargo, a arca, a mesa do candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, reposteiros e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm o cargo no santuário. A família de Coate acampar-se-ão ao redor, ficarão responsáveis pela arca da aliança, a mesa dos pães
candelabro, candeeiros, altares e todos os vasos e utensílios sagrados. Também ao sul do tabernáculo ficavam as tribos de Gad, Simeão, Ruben e Ruben ao sul. Próximo. Então, nós vimos os coatitas. Agora nós vamos ver a outra família, que eles eram 3, os gersonitas. Os gersonitas, eles ficavam responsáveis pelas cortinas, cobertas e véus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos, para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para o encargo da tenda da congregação. E este é o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de pele finas, que está sobre a tenda da congregação. Levar as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas, o reposteiro da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas, e todos os objetos de seus serviços. E servirão em tudo quanto diz a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga, e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. E lhe determinarei tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos de gersonitas, na tenda da congregação, que estará sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Próximo. Os gersonitas, então eles foram contados em 2.630 homens, e eles cuidavam das cobertas, cortinas e véus. Eles se acampavam a oeste e cuidavam do exterior do tabernáculo e serviam como vigílias. Então esse era o encargo deles durante o tabernáculo. Próximo. Os Meraritas. Os filhos de Merari, eles foram contados em 3.200 homens, e tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo em seu átrio. Está lá em número 3, 36, 37. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo e as suas travessas, e as suas colunas, as suas bases, todos os utensílios e todo o serviço a eles devido, também as colunas do pátio em redor, as suas bases e as suas estacas, e as suas cordas. Então, os meraritas, eles se acampavam ao norte e eram responsáveis pela conservação e transporte dessas tábuas, das travessas, das colunas, das cordas, das estacas e das bases também. Próximo. Observação. Os filhos de Gerson receberam 2 vagões e 4 bois. Os filhos de Merari receberam 4 vagões e outros bois, enquanto que os coatitas eram obrigados eles mesmos a transportar os móveis que eram por demais sagrados e preciosos para serem transportados por carros de bois. Está lá em número 6 ao 9. Moisés recebeu o cargo, os carros e os bois e deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário que deviam levar sobre os seus ombros. Então, a gente vê que eles receberam cada um, né, os seus carros de última modalidade, né, que era o meio de transporte para levar tudo isso, as cobertas, as cortinas, as estacas, os utensílios, eram muito sagrados. Então, poderiam ser transportados no carro do boi. Porém, como a gente leu, Coate, os coatitas, o seu cargo eles deveriam levar sobre os seus ombros, assim como nós, levitas, nós levamos sobre os nossos ombros a glória de Deus, carregando as coisas, né? Que ele faz uma configuração, mas não podia ser entregue aos bois, isso era papel deles, de levar sobre os seus ombros. Então, o levita devia viver uma vida de extrema santidade, porque só eles poderiam tocar nos móveis do tabernáculo. Alguém levantou a mão? Pode Sim, falar. prof, se você autorizar, eu queria saber se eu posso só compartilhar aqui na tela rapidamente a disposição, como é que ficavam as tribos, né? Os levitas ao redor do tabernáculo e as 12 tribos de Israel, só para os alunos conhecerem. É possível nós passarmos isso? É, que eu acabei na hora, esqueci de colocar. Deixa eu mostrar aqui para... Ó, essa seria a disposição que a professora estava falando, né? É como as tribos ficavam: ao norte, Naftali, Dan e Azer;
ao sul, Simeão, Ruben, Gade, no lado do oriente, Zebulon, Judá e Zacar, e no lado do ocidente, Manassés, Efraim e Benjamim. E percebam que, exatamente como a prof. Falou aqui, a posição dos levitas Merari ao norte, os Coate aqui ao oeste, a posição dos Gersonitas, e aqui os demais levitas, que eram Moisés e Arão, né? Então, eu procurei essa imagem aqui, só para auxiliar ali e vocês poderem visualizar qual que era a posição ali no tabernáculo, né? Isso. E sempre a entrada, né, era por Oriente, como até hoje os judeus, né, e os islâmicos, eles oram em direção ao Oriente. Onde eles estiverem, eles têm, né, a bússola, eles oram. Então, da mesma forma, o tabernáculo aí também, a entrada dele era pro Oriente, como a gente pode ver. Isso mesmo, professor. Então, falando só tem aquela música, né, do Zoe, né, que eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. E isso realmente é uma realidade, porque esse trabalho de carregar sobre os seus ombros era somente dos coatitas, né? Ninguém mais. Mesmo a gente pode ver que mesmo eles levando os gersonitas, os meratitas, eles não podiam. Era um ofício que só eles poderiam fazer. E que privilégio, né? Eles tinham de poder levar aquilo de mais importante, mais precioso, que era a Arca do Senhor, que simbolizava a presença. Próximo. O altar de bronze. Aqui ficou um pouco extenso, né, que a gente está expondo o texto bíblico, então é muito importante a gente ler, porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue visualizar todos os elementos, embora a gente leia, né, sempre, isso todo mundo já ouviu, né, todo mundo já viu, mas quando a gente começa a vislumbrar, a gente fica totalmente encantado, né, com o simbolismo. Então vamos lá. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantarem-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher as cinzas, pás, bacias e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado no altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte. Assim o farás. Êxodo 23, 1 a 8. Próximo. O significado do altar de bronze. Então, vamos lá. Era o primeiro objeto encontrado por quem entrasse no tabernáculo. Jesus estava logo a entrar. Jesus já. Estava logo à entrada do átrio do tabernáculo. O simbolismo disso é que ninguém pode se achegar a Deus sem antes se deparar, compreender e aceitar o sacrifício remidor de Cristo no Calvário, que foi imolado como um cordeiro em sacrifício pelo pecador. Então, só existe uma porta, como a gente vindo agora, só existe uma entrada, que simboliza que Jesus é o único caminho, ele é a única porta que a gente tem para o céu. E quando a pessoa entrava, ela já se deparava com o altar de bronze, que era quadrado, todo feito de bronze. E esse altar simboliza remissão dos nossos pecados. Então, quando a gente chega lá, a pessoa vinha, né, trazer a sua oferta, o seu animal. Então, ela chegava e era um dos primeiros que ela enxergava, que era onde o cordeiro, os animais seriam imolados. Próximo. O altar é o lugar onde as nossas obras são julgadas. Então, o altar era feito de bronze, tirado dos incensários dos 250 israelitas que rebelaram-se contra Deus. Isto fala de julgamento. No altar de bronze, nossas obras de natureza carnal são julgadas. Tudo aquilo que é impuro, desonesto e pecaminoso deve ser julgado no altar. Então saiu o fogo do céu e consumiu os 250 homens que lhe ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e apague o fogo longe, porque santos são.
quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas pela cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que é santo, e santos são e serão por sinal dos filhos de Israel. Números 16, 35 a 38. Então, o altar é onde nós somos mortos, né? Todo animal que chegava ali, ele era morto, e esse pecado era passado, né, para o animal, o nosso pecado era passado para o animal. Então, ele simboliza que a nossa natureza, ela tem que morrer completamente, vai virar churrasco, não há outra forma da gente se livrar dessa carne pecaminosa a não ser morrendo para nós mesmos. Então, o primeiro passo já era morrer para nós mesmos. E como a gente leu aqui, os israelitas se rebelaram. Então, eles já haviam doado esses incensários, então eles foram tirados, e aí eles fizeram, porque como já foram santificados, eles já tiraram e já fizeram, ele diz aqui que foram feitas pecinhas, né, folhas estendidas para a cobertura do altar, porque nada poderia ser desperdiçado, aquilo que foi consagrado ao Senhor deveria ser utilizado. Próximo. O altar é lugar de remissão. No altar, nós somos remidos, somos libertos do poder do pecado e passamos a pertencer a Deus. Remir significa ser readquirido, o mesmo que redimir. O altar é o lugar onde os nossos sonhos são oferecidos a Deus. Quando vamos ao altar, carregando nossos sonhos e nossos desejos, e ali os oferecemos a Deus, eles transformam-se em sementes que florescerão. Portanto, leve tudo ao altar. Seus sonhos, suas frustrações, sua vida, tudo deve ir para o altar. Então, o altar é isso, onde nós somos redimidos. É nesse lugar onde a gente tem que entregar tudo ao Senhor. Então, a gente não pode... uma coisa morta, né? Ele não tem como ainda ficar preocupado com sonhos, frustrações. Você deve entregar tudo ao Senhor. Então, recentemente estava ouvindo aquela música Em Fervente Oração, né? Que diz, quando tudo deixares no altar. Então, quando a gente deixa tudo no altar ao Senhor, Ele se agrada, né? Os nossos anseios, as nossas frustrações, tudo que ocorre na nossa vida, o Senhor, Ele se agrada que nós coloquemos. Quando nós entregamos, levamos até Ele esses nossos anseios. Então, em Salmos diz assim, confia no Senhor e faz o bem verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, lá em Salmo 37. Então, às vezes a gente fica, né, o irmão ali tá do jeito, ou então a igreja do irmão tá melhor. Enfim, a gente tem que confiar no Senhor, porque é no tempo dele, e se a gente colocar isso diante dele, ele pode fazer muito mais. Amém? Próximo. A bacia de bronze. Era um outro elemento. Farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Colocará entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Levar-se-ão com água, para que não morram, ou quando chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhe farás por estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Êxodo 30, 18 ao 21. Próximo. Então, a gente vai ver o significado. A pia, ou bacia de bronze, também ficava no átrio, que é ao lado de fora, o pátio. Sua simbologia principal é a purificação, ou seja, santificação. Santificação é o elemento-chave para para que o ministro tenha o seu ministério bem-sucedido, e é também a maior responsabilidade de um servo de Deus. Então, aqui a gente vê, temos essa imagem, né, essa ilustração do levita lavando as mãos, e embaixo a gente tem para lavar os pés. Então, toda vez que ele fosse entrar, né, como eles estão do lado de fora, eles tinham que se purificar, se lavar, se santificar. E lá em Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Próximo.
essa simbologia. Era o segundo elemento encontrado no átrio do tabernáculo. Sua simbologia principal é purificação. O bronze que serviu de matéria-prima para a fabricação da bacia fora tirado dos espelhos das mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Está lá em Êxodo 38:8. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Próximo. Então, vamos lá, continuando. Nenhum levita pode fazer a obra de Deus sem estar com sua vida em santidade. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os apresentou como oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram. Números 8, 21, 22. O texto acima mostra que os levitas tinham que lavar e purificar suas vestes. Não há como exercer o ministério diante do Senhor sem passar pela experiência da santificação, da purificação pela palavra de Deus. Veja mais este texto no Novo Testamento. Vamos ver o próximo. E lá em Efésios 5:26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, a palavra que nos purifica, que nos lava, que nos limpa, através da palavra que nós somos revelados. Né? Então, o bronze utilizado na bacia fora tirado dos espelhos das mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Isto fala de exposição. Diante do espelho, somos quem somos. Nosso reflexo revela o quanto estamos sujos e a necessidade de nos lavar. Portanto, na bacia de bronze, somos expostos e lavados. Então, quando o levita se curvava para se lavar, é aí que se lá no fundo, reluzia. Então, é onde ele era exposto. Então, ele via que ele estava sujo, que realmente ele precisava. Então, a palavra de Deus que traz para nossas vidas santificação e purificação. Próximo. Então, aqui a gente vai ver 2 vocábulos. A gente vai começar aqui pelo que eles representam. Eles falam sobre santidade como ato de purificação e limpeza. Então, a gente tem o hagios, no grego, derivada da palavra hagnos, significa limpo, puro, casto, imaculado e sem mancha. E kadosh, que se pronuncia kadosh, no hebraico, deriva do verbo kadash, que significa limpar. Então, kadash, o kadosh, era a palavra que era mais usada no Velho Testamento, que é quando Isaías fala, né, eu vi o Senhor assentado e ele declara que ele é santo. E hagios é uma palavra que ela é mais usada no Novo Testamento, que é quando em Apocalipse eles veem, né, os anjos cantando santo, santo, santo. Então, essas 2 palavras, no grego e no hebraico, elas trazem esse sentido de puro, de limpeza. Próximo. Então, a gente vê aqui o impacto da santidade. Ninguém pode se envolver com Deus sem se deparar com a sua santidade perfeita. O impacto da santidade de Deus em nossas vidas deve ser o mesmo que houve na vida de Isaías. E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Lá em Isaías 6. Temos a música também do Morada, né, que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando, nessa parte aqui dizendo santo, santo, é a palavra que a gente viu no hebraico, que é kadosh. É essa palavra aí que ele usou para santo, puro, né, limpo, casto. Próximo.
E agora a gente vai falar sobre outro utensílio, que é a mesa de pães. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro cobrirás e lhes farás uma bordadura ao redor, de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e aporás as argolas nos 4 cantos. Estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás também este varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro as farás. Porás sobre a mesa de pães, os pães da propiciação, diante de mim perpetuamente. Êxodo 23, 30. Próximo. E agora a gente vai ver o simbolismo. A mesa dos pães simboliza a comunhão do servo com o seu senhor, possibilidade de assentar-se em perfeita comunhão com Deus à sua mesa. Os pães simbolizam a própria presença de Jesus, conforme João 6,35. Declarou de Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lá em Mateus 26, 20 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Então, a gente vê os utensílios, né? Cada coluna era dividido em 6 colunas, em 2 colunas que continham 6 pães que representavam cada tribo de Israel. Então, cada tribo de Israel era representada por esses pães, e esses pães ficavam durante uma semana, se eu não me engano, e eles eram trocados. E aí, como a gente vê as argolas, né, que a gente leu, era por onde enfiavam as estacas e eles carregavam, né, para levar todas essas coisas, os utensílios, como a gente leu, cada um que fazia isso. Então, essa mesa, ela representa o pão, a comunhão, assim como Jesus, ele disse: tomai, partiu o pão, né, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, isso se simboliza. Próximo. Estar assentado à mesa é uma experiência, é experimentar o ambiente celestial, compartilhar da vida de Jesus, isto é um privilégio concedido a todos os servos de Deus. Veja que sobre a mesa eram colocadas, como eu falei, né, 2 fileiras de pães, cada fileira com 6 pães, somando 12, conforme o número de trigo. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será as 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Levítico 24, 5 e 6. Então, isso simboliza que há um lugar para os servos de todas as tribos e também há pão para todos os servos. A mesa é, portanto, o símbolo da nossa comunhão com Deus, quando experimentamos a sua presença, pois, quando se fala de pão da propiciação, essa palavra propiciação tem um sentido de presença, então era o pão da presença. Poderíamos trocar a palavra comunhão por amizade e intimidade. Então, esse contexto, né, a gente lembra também, remete ao Salmo número 23, né, que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, na presença do Senhor, nesse lugar de comunhão, intimidade, é onde o nosso cálice transborda. E quando nós estamos, né, rodeados, hoje com a mesa posta, né, acho que todos conhecem, é um momento assim muito especial, porque quando a gente prepara uma mesa, né, pode ver, tem até estudos, né, que falam que a importância da mesa, tem livros, né, que falam sobre isso. Então, tem estudos que dizem que uma família que ela tem mesa, os filhos são mais concentrados, eles são mais organizados, onde tem, né, eles têm essa comunhão da mesa. E já as famílias que, esse é um estudo americano, então as famílias que não têm mesa em casa, normalmente comem no sofá ou pelo chão, enfim, eles ficam um pouco relaxados contra esse momento, né? É um privilégio nós sentarmos à mesa, pois ela simboliza amizade e intimidade. Então, quando a gente senta todos à mesa, a gente tem uma igualdade, né? A gente vê todos, dá para olhar no olho, dá para conversar, dá para perguntar. Então, Jesus também fazia isso quando ele se reunia com os seus discípulos, sempre ao redor da mesa. Próximo. Agora nós vamos ver o candelabro de ouro.
Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se farás candelabro, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, e as suas maçanetas. Essas suas flores formarão uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices, com formato de amêndoas, na outra haste, com uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro, mas do candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas, com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sol. 2 hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Depois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 31, 40. Próximo. O candelabro simboliza o testemunho, a vida pública do servo. Era uma peça de ouro puro. Ela tinha 7 pontas que serviam de lâmpadas. O castiçal também fala de Cristo e a sua luz perfeita. Era a única luz existente no santo lugar, enquanto no átrio a luz era do sol. No lugar santo, a luz era do candelabro. Nada podia ser feito no lugar santo sem a presença da luz do candelabro, ou seja, não pode haver a comunhão da mesa da propiciação sem a presença da luz. Não pode haver adoração no altar do incenso sem a presença da luz. Esta luz fala da presença de Jesus, de sua manifestação. Então, como diz, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, nós devemos brilhar essa luz de Cristo. Então, isso serve também de testemunho para nós, na nossa vida pública. E até em Israel, né, eles têm um candelabro lá enorme de ouro. Aí falam, mas não roubam lá o candelabro de ouro? Não, não roubam. Está lá, né, bem bonito, feito de uma peça só. Próximo. Candelabro e as riquezas da tipologia bíblica. A flor de amêndoa. No candelabro haviam 6 hastes. Sobre cada haste havia 3 taças, cada um com formato de flor de amêndoa. Cada flor de amêndoa tinha uma maçaneta. A flor de amêndoa é, entre outras coisas, o símbolo da ressurreição. Após o frio mortal do inverno, a amêndoa produz a primeira flor. A palavra amêndoa no hebraico é shaked, significa velar. O número 3, visto no número de hastes de cada lado do candelabro, é o número da ressurreição. Próximo. As 7 lâmpadas. Há também um total de 7 lâmpadas no pedestal. Elas representam os 7 Espíritos de Deus. Estas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Apocalipse 3:1. Os 7 Espíritos de Deus, aqui está uma expressão inequivocadamente estranha, entretanto, pode haver pouca dúvida de que ela aponte outro que não seja o próprio Espírito Santo. Apocalipse 1:4 diz, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Aqui os 7 Espíritos estão ligados ao Pai Eterno e a Jesus Cristo, como a única fonte tanto da graça como da paz. Apocalipse 4:5, a proximidade dos 7 Espíritos com o trono de Deus. Apocalipse 5:6, sua íntima relação com Jesus Cristo. Pode falar, Luciana. Azul, você queira falar, pode falar. Ou então se clicou errado. Próximo. Então, vamos lá. Eu vou só falar a palavra-chave do primeiro período. Vai ser... Vai ser candelabro. 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 Luciana, você vai falar ainda? Ou foi sem querer? Não vou continuar. Tá, vou continuar então.
Então, por que a expressão sete espíritos? Aqui está a foto, né, representando o candelabro. Então, diz o Espírito de Cristo. Agora a gente vai ver, né? O Espírito de Cristo está lá em Romanos 8, 9. Segundo, enviado ou derramado por Cristo, em Atos 2, 33. Terceiro, o Espírito de vida, Romanos 8, 2. O Espírito de Deus, 1 Coríntios 3, 16. O Espírito de adoção, Romanos 5, 8, 5. E Gálatas, com um errinho ali, 4, 5, 6. Sexto, Espírito Santo, lá em Atos 1, 5. Deus e Senhor, Atos 5, 3 e 4. E 2 Coríntios 3, 18. Também se refere à perfeição e plenitude das atividades do Espírito Santo. Para manter a luz do candelabro acesa, era necessário o azeite, que era o símbolo do Espírito Santo. O crente só pode resplandecer se estiver cheio do Espírito Santo. Coisa linda, né? A gente vê que era iluminado, né? Essas 7 eram as lâmpadas, mas a gente pensa assim, né? Ah, uma lâmpada, mas não, era colocava todo dia, colocava o azeite, né? E enchiam, e essa era uma peça só. Então, o crente só pode. Tá ok, Gil. Amém. O crente só pode resplandecer se estiver cheio do Espírito Santo. Próximo. O altar de incenso. Vamos passar aqui, a gente já vai daqui a pouco. Aí eu vou explicar lá na frente. Pode passar, isso. Não, só volta lá que acho que tinha uma coisinha no outro. Olha aqui. Tá, pode voltar mesmo, que a gente vai ter que ler. Essa parte é uma parte muito, muito essencial aqui. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia, o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado. E os 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele, de ouro puro a cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhes fará uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura de ambos os lados, as farás. Nelas meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas. O queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acenderá as lâmpadas e o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Êxodo 30, 1, 9. Próximo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odorífica, estoraque, ônica e gálbano, essas aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte dos perfumistas, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás o pó e os porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. Porém, o incenso que farei segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do povo. Êxodo 30, 34, 38. Trouxe os levitas, lá em Crônicas 29, 4, 5 diz, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, levitas, ó levitas, santificai-vos agora e santificais. Tá, sem problema, Luciano. Agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E lá em 2 Crônicas 29, 11 diz, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servir, para ser seus ministros e queimares incenso. Próximo. Então agora a gente vai falar sobre a oração, que era o simbolismo do altar de incenso. Antes eles preparavam essas aromatas, né, que era uma obra de perfumista, a ônica, o estoraque, o gálbano, o sal, eles misturavam tudo. E hoje o altar de incenso significa a oração dos santos que sobe como aroma suave às narinas de Deus. Então nós necessitamos da oração para
conhecer o coração de Deus, Jeremias, para conhecer o nosso próprio coração, para não entrarmos em tentação, para desenvolver uma vida poderosa em Deus, para compreendermos determinadas situações da vida que só se discernem espiritualmente, para nos equiparmos para a batalha espiritual, para entrarmos em uma nova dimensão de vida com Deus. Então, a gente necessita de oração. E isso já estava também simbolizado no tabernáculo. Próximo. Então, o altar, a adoração. O altar de incenso também simboliza a adoração. O sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos sem conduzir o incensário portátil, com o incenso sendo queimado. Incenso que era composto por 3 elementos que nos trazem as dimensões da verdadeira adoração: estoraque, ônica e gálbano. Próximo. Então, a gente vai ver a primeira, o estoraque, que significa a adoração espontânea. Na língua hebraica, a raiz dessa planta significa gota, exatamente pelo fato de se desprender deste arbusto espontaneamente, o seu perfume, Storas officinalis. Na verdade, a adoração espontânea é fruto da presença de Deus em nossas vidas, é fruto da nossa tremenda paixão por Ele. Então, essa adoração espontânea que flui, né, sem, às vezes, a gente está no culto ou em casa, às vezes não precisa uma música, né, a nossa gratidão, o amor que a gente tem, ou até mesmo no momento de dor, de dificuldade, surge assim espontaneamente, como a gente viu a ilustração do estoraque, ela significa a gota, então, exatamente pelo fato de se desprender desse arbusto espontaneamente, o seu perfume. Então, pode ser uma lágrima, que a gente, né, começa a chorar, e isso é fruto da presença de Deus em nossas vidas, fruto de nossa tremenda paixão por Ele. Então, ela flui assim. Às vezes a gente vê as crianças, né? Essa semana chamaram, venha aqui para frente, né? Você que quer aceitar Jesus, não tenha medo, você é livre. E uma criancinha que tem lá, ele tem 3 anos, e ele é meio retraído, mas ele sempre está com a mãe dele, a família dele nos cultos. E quando fizeram o apelo, né? Ele falou, mamãe, eu quero ir lá na frente. E assim, ele não vai, né? Que ele, como diz, ele é meio tímido. Aí ele falou, mamãe, eu quero ir lá na frente. Aí, o que, meu filho? Não, me leva lá, me leva lá. Aí, tu quer ir lá? Aí balançou a cabeça. Aí, tu quer aceitar Jesus? Aí foi lá com mais um adolescente, 2 adolescentes. Então, assim, espontaneamente, ele foi, né? Ninguém pressionou ele. Só que na hora de perguntar para ele, tu quer aceitar Jesus? Eu sabia que ele ia ficar tímido, porque ele realmente é uma criança que sempre está participando, porém ele sempre fica muito na dele, né? A mãe dele segura bastante ele. Então, assim, algo tão espontâneo que, assim, na hora quando eu vi, né, que nós devemos ter esse coração de criança, né, que adora, que levanta as mãos, que não tem vergonha, né? Ele pediu para a mãe dele. Então, é essa adoração que Deus quer que a gente tenha diante dele, essa paixão. Próximo. A ônica, ônica, é a adoração profunda. Esse perfume era extraído de um molusco marinho, os trombos, que vive nos mares orientais. É a rendição total da alma a partir de um sentimento mais profundo e íntimo do coração. Este tipo de adoração só é possível naqueles que já experimentaram a profundidade da vida com Deus. A adoração em si já é uma experiência extremamente gloriosa, pois quando adoramos a Deus, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Então, este perfume, né, eles tinham que ir lá no fundo do mar para encontrar esse molusco e para poder extrair dele esse cheiro, né, esse aroma. Então, significa que nós devemos ir fundo, mergulhar mais fundo, assim como das águas, né, que Ezequiel viu. Então, a gente não quer as águas nos tornozelos, a gente quer mergulhar profundamente. E Deus, ele busca isso de nós, que nós nos rendamos inteiramente, que a gente entregue tudo, que a gente vá mais fundo em conhecer Ele, em fazer Ele conhecido, que a gente possa se derramar mais e mais, né, prostrado de joelhos. É isso que o Senhor quer de nós. Então, eles tinham que, para buscar esse... Imagine como era difícil, né, para eles buscarem este molusco. E assim a gente deve também, nas nossas vidas, ter uma adoração profunda. Nada de adoração rasa, meia boca. Deus não se agrada disso, Ele quer profundidade. Próximo.
Gálbano. Essa é a adoração em quebrantamento. Este terceiro elemento que compunha o santo incenso era extraído do arbusto encontrado na Arábia, Pérsia, Índia e África. Diferente do estoraque, essa essência brotava das árvores, das folhas e galhos mediante o processo de trituração. Isto nos ensina a respeito da adoração em quebrantamento. Nossa adoração deve partir de um coração contrito e quebrantado. Então, a gente pegava as folhas e triturava, amassado, assim a gente. Temos que ter quebrantado, nosso coração tem que ser moído, assim como o oleiro, né? Deus diz, quebra, mas ele refaz de novo. E essa é a adoração em quebrantamento. Próximo. Lá em Isaías a gente vê, 62, fala assim, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o contrito, o abatido de espírito e que treme na minha palavra. Então lá em Isaías diz que Deus ele fez tudo, mas ele quer de nós, quando ele olhar para a gente, ele quer ver a gente com esse coração contrito e abatido de espírito. Então, no dicionário, esse termo significa debilitado, abatido, extenuado, prostrado. Este último termo traduz em si mesma adoração, prostrado aos pés do Senhor. Essa palavra mais usada na adoração no Velho Testamento é shanshak, sempre significando o ato de ajoelhar-se, abaixar-se, curvar-se e prostrar-se diante do ser adorado. E até mesmo no Novo Testamento, a palavra mais usada para adoração é proskuneo, ou proskuneo, que significa a mesma coisa, curvar-se, abaixar-se. Portanto, esse tipo de adoração em quebrantamento é, na verdade, uma rendição e uma entrega total, sem resistência do adorador ao ser adorado. Próximo. Nós já vamos dar o intervalo. A Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar no meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e levará por meio deles a arca. Porás a arca do testemunho que eu lhe darei, e farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, as farás das 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins de uma outra, né? Eu já repeti. Os 2 querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com as faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás ali o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que te ordenar para os filhos de Israel. Próximo. Ao que restar das cortinas da tenda, a saber, a meta-cortina, acho que era a meia cortina que sobrar, penderás as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado do outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para cobrir. Também farás de peles de carneiro, tinta de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas do tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados uns com os outros, assim como farás as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Também farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua do lado posterior do tabernáculo para o ocidente. Para as 6 tábuas, farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na base posterior, lá em Êxodo. Próximo.
é a simbologia. A arca é o símbolo da presença da glória de Deus entre o povo, e em quase 200 referências, a arca é enfatizada na palavra de Deus. Ficava no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O lugar santíssimo expressa a vida totalmente cheia da presença de Deus, fala de uma dimensão divina profundamente envolvida com a glória de Deus, que vai além de momentos de emoção espiritual. Estar no lugar santíssimo é experimentar a intimidade de Deus e usufruir a mais glorioso direito garantido por Jesus no Calvário. Lá em Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3:32. Próximo. Os nomes da arca que aparecem na Bíblia: Arca do Testemunho, Arca do Concerto, Arca da Aliança, Arca do Senhor Deus, Arca do Seu Poder e Arca Sagrada. Próximo. Os detalhes da arca. A arca devia ter aproximadamente 1,25 por 75 de largura e igual medida e altura, feita de madeira de acácia e toda revestida de ouro por dentro e por fora. Sua tampa, chamada de propiciatório, era toda de ouro puro. Havia sobre ela, esculpidos também de ouro puro, 2 querubins, um de frente para o outro, com suas asas estendidas sobre a arca. A palavra propiciatório no hebraico é caporete, do verbo capará, que significa propiciar, ser favorável. A arca foi feita no Monte Sinai por Bezalel, segundo o modelo dado a Moisés, em Êxodo 25:8. Teve um papel muito importante na travessia do Jordão, em Josué 3:4, na queda dos muros de Jericó, Josué 6, na cerimônia de memorização do pacto do Monte Ebal, Josué 8:30. Um dos episódios mais interessantes que envolve a arca está no confronto do povo de Deus com os filisteus, narrado em 1 Samuel 4:5-6. Próximo. As cortinas. Ao redor do tabernáculo havia um cortinado de linho branco, medindo cerca de 2,5 metros de altura, sustentado por 60 colunas de bronze com bases de prata. A simbologia principal desse cortinado, que cercava o tabernáculo, é a expressão da santidade e perfeição de Deus. Tudo que estava dentro dos limites deste cortinado tinha que ser santo e puro. O linho fino aponta para a santidade de Deus. A aproximação e envolvimento com as coisas de Deus só se efetivam se entrarmos para esse ambiente e para essa vida de santidade. Então, dentro, né, ninguém podia chegar. O linho fino, ele representa isso, a santidade de Deus. A opção de entrar nos limites do tabernáculo envolve compromisso com a santidade. Por isso, alguns ficam apenas olhando do lado de fora do cortinado, não querem se comprometer e temem o impacto da santidade de Deus em suas vidas. Então, não basta a gente ficar do lado de fora olhando como é bonito. Nós precisamos de santidade para poder entrar, né, e entrar no trono da graça. Próximo. Então, aqui é uma ilustração, e são as 60 que a gente falou, e aí onde tem essas coloridas, né, são as cortininhas para poder entrar. Ele já dava de frente com o altar de bronze, a pia de bronze, e lá dentro ficava os outros utensílios, né, o altar de incenso, o candelabro e a mesa de pães, e mais lá no lugar santo, tá mais ali dentro, era a Arca da Aliança. E as cobertas, né? Então a gente vai falar logo mais sobre essas cobertas. Próximo. Então aqui a gente vai ver, 8h35, a gente vai ver as cores do véu. Então cada cortina simbolizava e continua simbolizando alguma coisa. Então a gente vai começar pela cor do véu, púrpura. No Evangelho, e o Evangelho é Mateus, o caráter de Jesus apresentado nesse Evangelho é Jesus Rei. Ele foi escrito para o povo judeu, para que crescem que Jesus era o Messias prometido vindo da linhagem de Davi. E os seres viventes que, lá em Ezequiel 1:10, retrata é o rosto de leão. E o ambiente na adoração é um ambiente de guerra. Próximo, carmesim. O carmesim está no Evangelho de Marcos, Jesus servos. E o livro de Romanos, né, apresenta Jesus para os romanos. Jesus é apresentado como servo por causa do domínio romano que não admitia um rei entre os judeus. E simboliza o rosto de boi, que é o serviço. O próximo, linho branco, Lucas, Jesus é homem. Simbolizado o caráter de Jesus é homem. Foi escrito para os gregos, que eram filósofos e muito sábios.
e estavam em busca do homem perfeito. Os seres viventes simbolizam o rosto de homem, e o ambiente é da comunhão. No azul, agora a cor azul, no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o caráter dele, Jesus é Deus. Escrito para a igreja, apresenta Jesus como Filho de Deus. E o ser vivente é o rosto de águia, que é o ambiente da adoração. Isso depois eu vou trazer, que essa parte é de um livro, e aí a gente vai falar depois de um outro livro, que ele traz cada uma desses, como ministro, né, como nós, como pastores, missionários, a gente entende que, sabe, né, que em cada lugar existe, nas regiões celestiais e aqui na Terra, existe ambiente, né, então a gente está, como em Efésios 6, nós devemos estar totalmente revestidos das armaduras certas, e também a gente precisa, como ministro, ter discernimento quando a gente está ministrando, quando a gente vai pregar, enfim, de que ambiente, né, a gente está envolvido. Então, cada louvor, ele vai expressar uma forma, né, de combate. Então, o leão, o boi, o homem, então essa tem uma representatividade também por trás disso. Próximo. As cobertas. Esse aqui dá para a gente passar. Vamos passar aqui mais 3 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Pode passar esse slide. Então, aqui a gente vai ver cada uma dessas. Então, aqui a arca. Então, cada esse linho fino bordado, as peles de cabra, peles de carneiro, tudo que o Senhor orientou para Moisés, de texugo ou animais marinhos. Que aparece o texugo, a gente vai procurar, é golfinho, é animais marinhos, mas enfim, cada um que ficava, cobria, né, a arca, as tendas que cobriam. Próximo, essas são as cobertas. Então, a primeira era a pele de golfinho, ou de texugo, ou de animais marinhos. Retinha a poeira do deserto, eram simples e não tinham nenhuma beleza. Quem olhasse o tabernáculo do lado de fora não veria nada de extraordinário. Essa coberta aponta para Jesus, de acordo com a visão de Isaías 53:2, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como discípulos imitadores de Cristo, cada um de nós deve estar debaixo dessa lição. Não devemos querer em nada chamar a atenção dos outros para nós. A lição expressa na simbologia desta coberta é humildade. Então, quem olhasse, não tinha nada demais, assim como o texto de Isaías. Mas ela exercia uma função muito importante, era mais resistente à sujeira. E é isso. Próximo. Próxima pele é a pele de carneiro, que era tingida de vermelha. Essa coberta aponta para o sacrifício de Jesus, pois o vermelho tipifica o sangue de Cristo que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Como um cordeiro de Cristo que se entregou por nós, na verdade, ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a simbologia das peles de carneiro tingidas de vermelho era o sangue de Jesus, que é o nosso cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado do mundo. Próximo. As peles de cabra. Essa coberta indica a pureza da justiça de Cristo Jesus, que viveu uma vida santa totalmente sem pecado. Então, ela era indicava essa pureza e como nós também devemos viver uma vida santa, pura. Próximo. O linho branco. Esta última cobertura indica novamente o caráter santo de Jesus. Esta cobertura tinha bordados em azul, indicando a natureza celestial de Jesus Cristo. Olhando de fora para o tabernáculo, não se notava nenhuma beleza nele. O contrário acontecia por quem olhasse de dentro. Quem entrava no tabernáculo entrava num ambiente totalmente impregnado da santidade de Deus, simbolizada pelo linho branco, e num ambiente totalmente celestial, representado pelos bordados azuis. A gente vai passar para o próximo e a gente vai fazer a pausa agora, tá, pastor? Já são 8h40, esticar as pernas para a gente dar seguimento. Perfeito, então, prof. A gente vai seguir para o intervalo e nós voltamos, então, 8:50, beleza? Isso. Tudo certo, então.